Então, com esse assunto da Inquisição, a igreja usou métodos sadistas de tortura e matou um monte de pessoas. É isso mesmo. E aí, tudo bem? Eu sou o Padre Daniel Inestrosa. E vamos falar desses temas na igreja, especialmente quando falamos da história da igreja, que podem causar um pouquinho de confusão. Um pouco pela mistura de elementos fantasiosos, de lendas históricas e depois também de realidades, de coisas que aconteceram. Vamos falar sobre a Inquisição, especialmente do uso dos instrumentos de tortura para tirar a confissão dos hereges de parte da igreja, né? Vamos falar disso por duas razões principais. Primeiro, porque tem muita fantasia, né? Todos nós temos provavelmente imagens de filmes, seriados, sei lá, ou talvez livros que falam de monges esmagando os dedos dos hereges e buscando a sua confissão, ou usando instrumentos que esticavam suas extremidades até quase quebrar eles para poder tirar uma confissão. Tem muita fantasia com respeito a isso. E depois também porque estes temas, ou este tema especificamente, foi o resultado de uma enquete que a gente fez para saber do que poderíamos conversar, de que poderíamos falar. E de fato, aproveito para, se vocês estão gostando destes vídeos, possam também participar dessas enquetes, curtir o vídeo, talvez comentar, para nós também entender como mais podemos compartilhar nossas reflexões e, sobretudo, compartilhar nossa fé e nossa experiência de Deus e da igreja. Então, vamos dividir este tema em três pontos. Primeiro, o contexto histórico. Segundo, o crime do que estamos falando. E terceiro, o uso dos instrumentos de tortura. Primeiro, o contexto histórico. Importantíssimo, porque se usamos nossa mentalidade moderna para analisar qualquer coisa do passado, somos muito injustos, muito anacrônicos, ou seja, muito fora do tempo. E vamos, obviamente, cair em prejuízos, em preconceitos, e isso nunca é bom, estudar a história desde nossa mentalidade moderna. Então, vamos entender o contexto histórico. Estamos falando que da Inquisição começou em 1181, quando o Papa enviou os primeiros pregadores para não só falar sobre a reta doutrina, mas também sobre a salvação das almas em comunidades ou em lugares onde estava presente a heresia ou a pregação de doutrinas erradas em referência à fé. Nesse mesmo período, e aqui vamos sair do núcleo eclesiástico e vamos ver a sociedade em geral, neste período teve um boom, uma revolução no sistema judicial, civil e eclesiástico, mas especialmente no civil, teve um reestudo, uma redescoberta do direito romano, que depois da queda do Império Romano tinha sido quase anulado, deixado à parte. Então, em 1200, 1100, antes de 1180, mais ou menos, começou esta descoberta do direito romano. E também com o impulso o crescimento das faculdades, o estudo do direito civil e eclesiástico também foi mais promovido. E quais eram esses elementos diferentes? Até esse momento, o sistema habitual judicial era aquilo que se chamava o sistema acusatório. Em que consistia o sistema acusatório? Isso que nós talvez já vimos nos seriados. Chega uma vítima, acusa alguém de algum delito, poderia ser diante a autoridade que representava o rei ou o rei mesmo, e acusava ele e jurava diante dessa autoridade dizendo que o que estava falando era verdade. Depois chamavam ao acusado e ele tinha que jurar sobre esse delito dizendo que era falso. Então tudo dependia muito da palavra e da honra dos protagonistas. E algumas vezes eram também convidados testemunhas que juravam ao mesmo tempo e a partir daí se resolvia o assunto. Algumas vezes podia até demorar um tempo, mas no final ficava na honra e na palavra dos acusados. Era um sistema de acusação e defesa muito simplificado. Eu também estou simplificando demais
por questões óbvias, mas mais ou menos esses eram os princípios. Com a descoberta do direito romano, começou a se aplicar o sistema inquisitorial. Qual era a grande diferença? Que aqui já não dependia da boa vontade ou da palavra da honra dos protagonistas, vítima e acusado. Aqui o tribunal também estava ativamente envolvido no processo. E aí era a questão de buscar mais testemunhas, de buscar provas para sustentar a acusação ou a defesa, enfim, o tribunal estava mais envolvido. E já o processo era mais complexo, poderíamos dizer, até certo ponto, mais justo. Então, esse era o sistema, esse era o contexto histórico e essa revolução no sistema judicial. Vamos ao segundo ponto, o crime. O crime de heresia não era só um crime eclesiástico contra a fé, era um crime civil. Por quê? Porque nesse contexto, a fé também estava envolvida dentro da vida da sociedade e era um valor social, um valor civil. E todo ataque contra este valor civil era um ataque contra a união da sociedade. Então, civilmente, a heresia e todo ataque contra a religião era considerado traição e também promover a violência e a desunião social. Então, civilmente, era considerado um crime de traição e o castigo era a pena capital, a pena de morte. A nível religioso, obviamente, era um pecado gravíssimo, porque estava atentando contra o bem comum da salvação das almas. Outra vez, estamos neste contexto histórico, quando promover falsidades, mentiras contra a fé era algo considerado gravíssimo, porque estava não só contaminando a vida de graça das pessoas, mas também estava colocando em perigo a salvação das suas almas, né? Era um valor primeiro nessa sociedade, algo que na nossa sociedade agora, pela divisão igreja-estado e também por um pouquinho da relativização da verdade, agora não é considerado tão grave falar em contra de Deus e da fé, né? Agora até em ocasiões é celebrado. Mas nesse momento era um pecado religioso gravíssimo e um crime civil gravíssimo, né? Então esse era o tipo de crime que estamos falando quando falamos de heresia ou a pregação de mentiras sobre a fé. Terceiro, vamos falar sobre os instrumentos de tortura. Este dos instrumentos de tortura entra no contexto do sistema inquisitorial romano. Para os romanos, a tortura era usada para tirar a confissão, para poder reforçar a verdade. Então, eles usavam estes instrumentos de tortura quando o acusado se negava a confessar a verdade, quando todas as provas estavam em contra dele, né? Então, no sistema romano, a tortura tinha um lugar, sim, contra, a nível civil sempre, contra o acusado, para poder convencer ele de confessar a verdade. Com a queda do Império Romano e um pouco a Igreja Católica já se posicionando religiosa e também politicamente na sociedade, essas práticas foram totalmente canceladas, foram deixadas fora. Com este ressurgir do direito romano, então essas práticas voltaram. E civilmente, outra vez, sempre civilmente, começaram a ser usados para o mesmo objetivo, para poder estimular a confissão do acusado. E, neste sentido, tinha uma regulamentação, uma regulamentação muito específica para conseguir três objetivos. Primeiro, para evitar que o acusado morresse na prática da tortura ou fosse mutilado, né? Segundo, para evitar também que o acusado, nesse sentido, fosse vítima do ódio dos seus inimigos. Tem um dado histórico curioso de um Gaspar Torralba, né? Ele, lá pelo 1500, era acusado também de heresia. E para ver, sobretudo neste exemplo, como o acusado também tinha um respeito e também era protegido. Os testemunhas que se apresentavam em contra dele não podiam ser seus inimigos. Então, o acusado apresentava uma lista dos seus inimigos para que tirassem esses nomes dos testemunhas. E este Gaspar Torralba apresentou 152 inimigos na sua lista.
dos quais 35 já estavam definidos como seus testemunhas, e aí o caso foi totalmente deixado fora, porque foi claro que seus inimigos estavam buscando o seu mal. Então, na questão da tortura, também era protegido um pouco a honra e, nesse sentido, também a dignidade do acusado, sempre falando do poder civil. Agora, entrando no poder eclesiástico, a presença de sacerdote, de uma autoridade religiosa durante esta prática da tortura era essencial, sobretudo para estimular ou para dar a oportunidade ao acusado de arrependimento também espiritual e de confissão. Tem que ficar claríssimo que a Igreja Católica nunca foi permitida de usar esta prática da tortura. Sempre que depois do processo, depois de todo o processo inquisitorial, que constava da pregação sobre a salvação das almas, de um período de graça de 15 a 40 dias de arrependimento para o acusado, depois da escuta das testemunhas, da escuta do acusado para saber qual era a sua doutrina, para saber quais eram suas intenções, depois de todo este processo inquisitorial, a igreja, quando via que já não tinha nada que fazer e quando o acusado se negava a se arrepender, então já deixava em mãos da autoridade civil o castigo. A igreja nunca teve autoridade nem de torturar e muito menos da pena capital, de matar. Então todo esse mito de que a igreja matou um monte de gente é realmente uma questão que historicamente não tem fundamento, né? E agora dizer que a igreja deixou seus inimigos nas mãos do Estado para ser assassinados também é falso. Tem documentos que de uma forma concreta estão revelando que eram pouquíssimos os casos que depois passavam em mãos do Estado. Então, diante a este mito histórico sobre a Igreja Católica, do uso da tortura para tirar a confissão dos seus inimigos, dos hereges, vemos que historicamente não tem fundamento. Primeiro porque existia um rigoroso processo judicial para não só acompanhar e escutar o herege a nível não só civil e judicial, mas também espiritual. Existia este processo para proteger a dignidade do herege, mas também porque toda a prática e já o uso da tortura ou castigo capital sempre ficou em mãos do poder civil. E segundo, vemos também pelas questões históricas e pelos documentos que menos do 2% das acusações que chegaram às autoridades inquisitoriais, à Inquisição Eclesiástica, foram depois mandadas ao poder civil para o castigo. Menos do 2%. Então, é questão também de um conhecimento mais completo da história e ver que, uma vez mais, a nível eclesiástico, mesmo com todas as suas carências e defeitos, porque também teve grandes abusos, mas mesmo com tudo isso, o princípio fundamental para a Igreja Católica foi e seguirá sendo a salvação das almas, dos pecadores, dos justos, dos santos e também daqueles que são seus inimigos. Deus abençoe.